Boa tarde, pessoal. Como eu prometi a vocês, a gente vai ver hoje cadeias e teias alimentares. Na aula passada a gente terminou nicho ecológico e habitat. Então hoje nós vamos ver as cadeias e teias alimentares. Bom, não esqueçam lá, de se inscrever no meu canal, Biologia com Rodolfo Ansolto. No Face, também lá, Biologia com Rodolfo Ansolto. Eu boto todos os slides, tudo está lá direitinho. Se você quiser lá, tem perguntas de Enem, de outros vestibulares. Se você quiser passar por lá responder, a gente sempre tira as dúvidas por lá. Bom, cadeias e teias alimentares. O que seria uma cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos por onde vai fluir a energia, por onde vai passar a matéria. Essas cadeias alimentares, elas na realidade, na natureza, elas não existem. O que vai existir de fato são as teias alimentares, que nada mais são do que emaranhado de cadeias alimentares, como se fosse uma teia de aranha, que é emaranhado de fios. Aqui é a mesma coisa, as teias alimentares ou redes alimentares é o emaranhado de cadeias alimentares. Bom, quais são os componentes que tem que ter numa cadeia alimentar? Os produtores, que na realidade são os seres autótrofos, que são os seres que vão introduzir a energia e a matéria na cadeia alimentar, que nada mais são do que os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Os seres autótrofos, eles são aqueles que produzem seu próprio alimento. Os sintetizantes, os fotossintetizantes, eles sintetizam seu alimento através do fóton de luz, que são as plantas, as algas, algumas bactérias. E os quimiosintetizantes, eles sintetizam seu próprio alimento através de uma substância inorgânica. Então ele adquire energia através de uma substância inorgânica. São as ferrobactérias, cianobactérias, nitrobactérias, enfim. São bactérias que vão fixar seu próprio alimento na ausência da luz, ou melhor, não vão utilizar a luz. O outro grupo de componentes da cadeia alimentar são os consumidores, que são os seres heterótrofos. Eles não conseguem sintetizar seu próprio alimento, então eles dependem de quem? Dos outros seres vivos, dos vegetais e dos outros animais. Então nós temos aí os herbívoros, que se alimentam de plantas, os carnívoros que se alimentam de carne e os onívoros que podem se alimentar tanto de carne quanto de produto de origem animal. Bom, e por último, o último nível seria os decompositores, que são os seres saprófagos, que são os seres que vão decompor a matéria orgânica morta. Muito importante para a reciclagem dos nutrientes e para dar continuidade ao ciclo da matéria, nós vamos ver mais para frente. Exemplos desses decompositores são alguns fungos e algumas bactérias. Lembrando a todos vocês que os fungos e bactérias têm diversas outras funções. Tem fungos que fermentam alimentos para a gente, bactérias que participam da fermentação lática. Então, essas aqui são as que vão decompor a matéria orgânica. Ok? Bom, aí eu estou botando aqui um esqueminha geral da cadeia alimentar, onde você tem que ter o produtor, os consumidores e os decompositores. Veja bem que a setinha sempre vai em sentido do alimento para quem vai consumir o alimento. Então quem vai consumir o alimento, logo diretamente ligado ao produtor, as plantas, é o consumidor primário. Depois a setinha vai para os consumidores secundários e assim sucessivamente. E quando esses indivíduos morrerem, eles vão ser decompostos pelos saprófagos, como eu falei anteriormente. Bom, eu coloquei aqui embaixo 3 cadeias alimentares, onde você vai observar nessa primeira 3 níveis tróficos. Aqui você vai observar 4 níveis tróficos e aqui você vai observar 5 níveis tróficos. O que você tem que ter em mente? Sempre quem vai introduzir a cadeia alimentar, o primeiro nível trófico, são os autótrofos. Então são as plantas, as algas, algumas bactérias, alguns quimiosintetizantes. Logo em seguida, esses produtores vão estar ligados aos consumidores de primeira ordem, ou os consumidores primários. Então todos esses aqui, todos os herbívoros que vão se alimentar diretamente do vegetal, são os consumidores de primeira ordem, ou os consumidores primários. Os consumidores que se alimentam dos consumidores primários são os consumidores de segunda ordem, ou os consumidores secundários. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, o gavião aqui,
ele está ocupando o quarto nível trófico. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico e quarto nível trófico. Mas ele na sequência de consumidores, ele é o terceiro consumidor. Então, consumidor de primeira, segunda e terceira ordem. Então, ele é um consumidor terciário. Esta cadeia aqui ela é mais longa, né? Então, você tem lá o primeiro nível, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico e o quinto nível trófico. Nesse caso aqui, nós temos consumidores de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Nós vamos ver mais para frente que ser consumidor superior, né, de terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante, não é uma boa, porque a energia ela vai fluir dos produtores para os consumidores. E a cada passagem de um nível trófico para o outro, essa energia vai se dissipar. Nós vamos ver mais para frente. Bom, nunca confunda, como eu mostrei aqui para vocês, nível trófico com nível de consumidores, né? Nível trófico é a posição, né, que cada organismo vai ocupar na cadeia alimentar. Então, por exemplo, o sapo aqui, ele ocupa o terceiro nível trófico. Primeiro, segundo, terceiro nível trófico. E na ordem de consumidores, ele vai ocupar, esse é o primeiro consumidor, esse aqui seria o de segunda ordem, então ele seria o consumidor de segunda ordem. Se você imaginar que a energia ela flui dos produtores em sentido aos consumidores, qual vai estar mais prejudicado em receber energia disponível? Obviamente, quem estiver mais longe de quem? Dos produtores. No caso aqui, quem é o gavião. Aí o que acontece? Esse gavião, às vezes, para suprir essa deficiência de estar muito lá atrás, ele acaba consumindo, por exemplo, esse roedor. Aí nessa cadeia aqui, ele vai ser consumidor de segunda ordem. Ele também pode estar aqui, ó, consumindo a raposa. Aí nessa cadeia aqui ele vai ser consumidor de terceira ordem. E assim sucessivamente. Por isso que eu falei, dificilmente você encontra cadeia. Não existe cadeia alimentar. O que vai existir são as redes e teias alimentares. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês duas cadeias alimentares. Uma terrestre e uma aquática. O que tem que sempre estar iniciando uma cadeia alimentar? Os produtores, seja no meio terrestre, seja no meio o quê? Aquático, meio marinho. Então aqui quem está iniciando é uma planta, e no meio aquático aqui quem está iniciando é o fitoplâncton, né? Que são aquelas algas unicelulares que são planctônicas. Depois sempre vem os consumidores de primeira ordem, que são os consumidores primários. No caso aqui tem o herbívoro, o inseto, e aqui nós temos o zooplâncton, né? Que também faz parte do plâncton. Depois vem os consumidores de segunda ordem, depois de terceira ordem, depois o de quarta ordem. Não confunda, repito, consumidor de quarto nível para nível trófico. Então nível trófico seria 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse aqui, além de ocupar o quinto nível trófico, ele está ocupando o quarto nível de consumidores. Então ele é um consumidor quaternário. Bom, aqui para indicar para vocês que o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, todos quando morrerem, eles vão ser decompostos pelos decompositores, fungos e bactérias sapróficos. Veja bem, quando eles são decompostos, esses decompositores são responsáveis pela reciclagem da matéria. Então muitas matérias, muitos nutrientes vão ser jogados no solo e vão ser reaproveitados por quem? Pelos produtores, que vão fazer fotossíntese, vão absorver junto com a água esses elementos e vão de novo fazer o ciclo da matéria. Então a matéria, você já percebeu que ela é cíclica, né? Ela está sempre ciclando. E a energia ela é o quê? Ela é unidirecional. Bom, aqui mais um exemplo de cadeia alimentar, onde você tem aqui o primeiro nível trófico, que são sempre os produtores, o segundo nível trófico, que são sempre os que se alimentam dos produtores, o terceiro nível trófico, que são os consumidores secundários, o quarto nível trófico, que são os consumidores quaternários, e o quinto nível trófico, que são os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários. Então vamos lá. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico e quinto nível
trófico. Então o vestibular gosta de fazer essa confusãozinha com vocês, então vocês têm que sempre ficar atentos a isso. Tá? Bom, aí eu estou esquematizando aqui, botando por escrito, que o fluxo de energia, né, ele sempre vai ser unidirecional. E a matéria, ela vai ser sempre o quê? Cíclica. Né? Então, a energia ela começa nos produtores, pelo processo de fotossíntese, é jogada na cadeia alimentar, só que quando ela passa de um nível trófico para outro nível trófico, ela vai se dissipando, até pelo metabolismo de cada nível trófico. Quando chega no final da cadeia alimentar, essa energia praticamente já está muito inexistente, ok? Bom, aí eu estou explicando aqui por escrito para vocês que o fluxo da energia ela é unidirecional e diminui gradativamente quando passa de um nível trófico para outro nível trófico. E o que seria um nível trófico? Eu já expliquei para vocês, é a posição de um organismo, né, dentro de quê? Dentro de uma cadeia alimentar. Bom, só para recapitular, então a energia solar, né, que é responsável por toda a energia na cadeia alimentar, praticamente. Como é que ela entra na cadeia alimentar? O vegetal capta essa energia luminosa, né, e a transforma em energia elétrica, depois a transforma em energia química. Né? Esta energia química, essa energia luminosa, o vegetal vai gastar com seu metabolismo, vai respirar, etc., e vai incorporar o restante na sua estrutura química, que vai ficar disponível para os consumidores primários. Esses consumidores primários vão utilizar parte dessa energia para o seu metabolismo, né, incorporando o restante na sua configuração química, e vai passando sucessivamente para os demais compositores. Cada compositor que recebe essa energia, ele vai utilizar para o seu metabolismo e vai passar o restante, de maneira que a energia vai sempre se dissipar a cada passagem de nível trófico. Quando todos morrerem, né, eles vão ser decompostos e os decompositores vão aproveitar a pouca energia que ainda existe na matéria orgânica morta. Bom, aqui é só para você fixar que a energia, veja bem, a linha tracejada, ela vem da energia solar, passa aos produtores, é transformada pela fotossíntese, e essa energia, grande parte se dissipa, né, para a planta respirar, por exemplo, e aí vai passando para os consumidores primários. Aí quando essa energia chega nos consumidores primários, ela se perde também para o metabolismo, ela é dissipada pelo metabolismo dos primários, e passa para os consumidores secundários, que também tem uma grande perda, e assim sucessivamente. E quando eles morrem, vão passar para os decompositores. E veja bem, ela não volta, acabou, né? Foi dissipada. Já a matéria, ela é cíclica. Então os produtores introduzem essa matéria orgânica na cadeia alimentar, passa para os consumidores de primeira ordem, que vão passar para os consumidores de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, dependendo da situação, e quando eles morrerem, eles vão ser decompostos pelos saprófagos. Só que esses saprófagos vão jogar os nutrientes no solo, o vegetal vai capturar junto com a água, volta a fazer fotossíntese, produz seu próprio alimento, incorpora isso na molécula de glicose e devolve para a cadeia alimentar. Então a matéria ela é cíclica, diferentemente da energia que flui num único sentido, dos produtores para os consumidores. Bom, aqui é para mostrar para vocês que todo esse retângulo aqui está representando toda a energia que o vegetal consegue assimilar pelo processo de fotossíntese. Essa energia a gente chama de produtividade primária bruta. Então o que seria produtividade primária bruta? Toda a energia que o autotrófico, né, adquiriu, assimilou pelo processo de fotossíntese. Aí o que vai acontecer? O vegetal vai usar parte desta energia para respirar. E vai sobrar uma outra parte que ele vai crescer, que ele vai incorporar na estrutura química. E que vai ficar disponível para o consumidor primário. Esta energia a gente vai chamar de produtividade primária líquida. E é essa energia que vai ficar disponível para toda a cadeia alimentar. Passando primeiro pelos consumidores de primeira ordem, segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente. Bom, os consumidores
primários, eles recebem essa ppl. Só que parte vai ser gasto para formar suas fezes, metabolismo, e uma pequena parte incorpora na sua estrutura química. E esta pequena parte que vai ficar disponível para os consumidores secundários. Então essa energia a gente vai chamar de produtividade secundária líquida. E assim sucessivamente. Lembrando que a energia vai sempre sendo dissipada. Bom, aqui nós temos uma pirâmide de energia que nada mais é do que a representação gráfica de uma cadeia alimentar. Então esse primeiro nível, que está representado por esse retângulo, sempre tem que ser maior do que os demais. Por quê? Porque se ela que tem a maior quantidade de energia disponível, ela tem que ser maior. E aí, seguindo a pirâmide, a energia vai diminuindo. Então, até chegar nos níveis mais superiores, que tem que ter a representação menor do que o seu anterior. Agora veja bem, toda a energia que recebe o vegetal pela fotossíntese, parte dessa energia vai ser dissipada para o vegetal respirar. Então só vai passar a outra parte. Aí o consumidor de primeira ordem também vai utilizar grande parte dessa energia para o seu metabolismo e só vai passar uma pequena parte. Em média, passa 10% de um nível trófico para outro nível trófico. Mas isso pode variar de 5% até 20%, 25%. A gente chama isso de eficiência ecológica. Ou seja, a quantidade de energia em percentagem que passa de um nível trófico para outro nível trófico, a gente chama de eficiência ecológica. E essa eficiência pode ser de 5% até 20%. Então, se a eficiência for de 20%, vai ter uma perda de 80%. Então, em média, que a gente colocou aqui para vocês, a média de eficiência ecológica é de 10%. Se é de 10% a eficiência ecológica, a perda vai ser de 90% de energia. Tá? E reparem que nesse sentido aqui, o número de níveis tróficos está o quê? Aumentando. E se você reparar, está aumentando o número de níveis tróficos. 1, 2, 3, 4. Mas o que está acontecendo com a energia dos produtores para os consumidores superiores? Essa energia está sendo o quê? Dissipada. Então ela vai diminuindo. Por isso que a gente diz que o fluxo da energia é unidirecional. Não confunda o comportamento da energia com a biomagnificação trófica, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Bom, aqui está o que eu disse da eficiência ecológica, para você ter, né, a anotaçãozinha. Né, eu falei para vocês que a eficiência ecológica nada mais é do que a porcentagem de energia que passa de um nível trófico para outro nível trófico, que pode variar de 5% a 20%. Então a perda também vai ser em função da eficiência. Se em média é de 10%, a eficiência ecológica, a perda vai ser em média de quanto? 90%. É óbvio que isso vai variar de animal para animal. Né? Nós estamos falando aqui em média, para não ficar se perdendo em detalhes. Bom, aí você já entendeu por que uma cadeia alimentar ela não pode ser muito longa, ela não pode ter muitos níveis tróficos. Por quê? Porque, obviamente, os últimos elos eles vão ficar deficientes em quê? Em energia, já que a energia ela flui unidirecionalmente. E como ela se dissipa, quando chega lá nos últimos níveis tróficos, praticamente não tem energia. Bom, o que eu comentei para vocês, isso aqui é a bioacumulação, que a gente fala sobre alguns produtos, alguns metais pesados que vão se acumulando, como o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o DDT, o dicloro, difenil, tricloretano. Esses elementos, eles não são biodegradáveis, então eles tendem a se acumular. Então, por exemplo, se alguém utiliza numa lavoura o DDT, né, o dicloro, difenil, tricloretano, ele vai se acumular nos vegetais, vai correr pela água, vai acumular nos vegetais. Esse acúmulo nos vegetais já está na concentração, na biomassa dos vegetais, eles vão ser alimentos dos zooplânctons. Então o zooplâncton vai comer bastante fitoplâncton, então ele vai se contaminar mais ainda. Aí você vê os peixinhos que vão comer o fitoplâncton. Muitos peixinhos vão comer fitoplâncton, mas um peixinho come bastante fitoplâncton. Então o que vai acontecendo com a concentração
do DDT ou desse produto não biodegradável? A tendência é ele aumentar à medida que aumenta o número de níveis tróficos. Por que eu falei para você não confundir? Porque a energia é o contrário. A energia ela tende o quê? A diminuir conforme aumenta o número de níveis tróficos. E a bioacumulação ou biomagnificação trófica, o que vai acontecer? Ela vai aumentando à medida que aumenta o número de níveis tróficos. Então isso aqui pode ser chamado de biomagnificação trófica, bioacumulação, magnificação trófica, tem diversos conceitos, diversos termos para isso. Bom, aí vou dar um exemplozinho aqui. Quem seria esse aí? Seria o primeiro nível trófico, que é um ser autótrofo. O segundo nível trófico é o primeiro consumidor, que é o consumidor de primeira ordem. Aí agora nós temos o terceiro nível trófico, que nada mais é do que o segundo consumidor, ou consumidor secundário. Aqui nós temos o quarto nível trófico, que aqui está representado pela cobra, que pertence à terceira ordem de consumidor. Então ele é um consumidor terciário. E aqui você vai ver o quinto nível trófico, e corresponde ao consumidor quaternário. Quem que vai estar com maior quantidade de energia? Entre todos os níveis tróficos? Obviamente os produtores. Entre os consumidores? Obviamente os consumidores primários, porque eles estão mais perto de quem? Dos produtores. E quem vai estar com menor quantidade disponível de energia? Quem está se afastando mais dos produtores. Nesse caso aqui, o quinto nível trófico. 1, 2, 3, 4, quinto. O quarto consumidor. O consumidor de quarta ordem. Bom, estou lembrando outra vez que a energia ela flui, dos produtores para os consumidores, e a matéria ela circula na cadeia alimentar. Então ela é cíclica, não esqueça nunca disso. Bom, aí vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Aqui é uma teia alimentar, que é o aglomerado de várias cadeias alimentares. Então vamos lá. Quem seria esse aqui? Ele ocupa o primeiro nível trófico, então ele é um produtor. Aí acompanhando aqui, este aqui, ele está ligado diretamente ao produtor. Então ele é um consumidor de primeira ordem, também chamado de consumidor primário. Aí você vê agora esta cobra aqui. Agora você tem que ter atenção, porque nessa cadeia aqui, essa cobra vai ser o quê? Ela vai ser consumidor primário, ela vai ser consumidora secundária. Mas olha aqui, você não pode esquecer dessa cadeia aqui, Nessa cadeia aqui, primário, secundário, terciário, ela pode ser terciário. Nessa aqui, primário, secundário, terciário. Então, ela pode ser tanto consumidora secundária quanto consumidora terciária, ok? Eu botei aqui porque eu estou acompanhando essa cadeia aqui. Esse aí é um outro produtor, Então, ele é o primeiro nível trófico nessa cadeia. Este aí está diretamente ligado ao produtor, então ele é o consumidor de primeira ordem. Aí você tem agora esse pássaro. Ele tá o quê? Se você analisar essa cadeia aqui, ele é consumidor de segunda ordem, pertencente ao terceiro nível trófico. Mas se você analisar nessa cadeia aqui, ele é consumidor de primeira ordem, tá? Agora esse gavião, essa ave, como é que a gente vai analisar? Se eu analisar aqui, primeira, segunda, terceira, então ele pode ser de terceira ordem. Se eu analisar aqui, primeira, segunda ordem, consumidor segunda ordem. Se eu analisar aqui, primeira, segunda, terceira, quarta ordem, então ele pode ser terciário, secundário e de quarta ordem. Cuidado, porque todas as setinhas estão direcionadas para os decompositores. É óbvio, porque todos, quando morrerem, vão ser decompostos. Então não confunda com produtor. Então, ele pode ser terciário nessa cadeia que eu estou mostrando aqui, secundário nessa aqui e quaternário nessa aqui. Vamos lá. Primário, secundário, terciário, quaternário. Botei terciário porque eu estou seguindo essa cadeia. E esta fera aqui? O que ela pode ser? Ela praticamente ali só não pode ser produtora, consumidora de primeira ordem e decompositora. O resto, se você analisar, pode tudo. Quer ver? Consumidora secundária, aqui. Consumidor primária, secundária, terciária, aqui. Primário, secundário, terciário, quaternário, quintenário. E aqui, primeiro,
segundo, terceiro. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, ela tem uma infinidade de níveis tróficos aí, a onça pintada. Ok? Então é um exercíciozinho que você tem que sempre fazer. O vestibular vai te cobrar e você tem que analisar todas as possíveis posições do nível trófico de cada indivíduo. Bom, aqui eu coloquei só para você saber os produtores, primeiro nível trófico, os consumidores primários, que são o segundo nível trófico, os consumidores secundários, que são o terceiro nível trófico, e os consumidores terciários, que são o quarto nível trófico. Agora, cuidado, porque eu estou dizendo que aqui eles são terciários, mas olha aqui, quando a onça comer a zebra, que come o vegetal, ela passa também a ser consumidora de segunda ordem. Então elas não guardam posições fixas. Eita ferro. Tá? Bom, dica para o Enem. O Brasil agora, o Instituto Oswaldo Cruz, está criando uma vacina contra a esquistossomose. Uma vacina exclusivamente brasileira. E a primeira vacina contra verdadeiramente uma verminose, um parasito grande. Então é bom você estudar. Lá nas minhas aulas adiantes eu vou falar sobre o ciclo da esquistossomose, que por si só já cai no Enem bastante e nos outros vestibulares. Então é bom você dar uma olhadinha. Então se você vir essa aula aí e quiser comentar lá, ver o ciclo, tirar suas dúvidas, só fazer isso lá, tá? Bom, na próxima aula eu vou falar sobre pirâmides ecológicas, né? Não esqueçam lá de dar o joinha se você viu, para a gente poder continuar fazendo. Se inscreve lá no meu canal. E lá na minha página no Facebook é tudo Rodovan solto, né? Biologia. Cuidado, tem outros Rodovanes, que não sou eu, mas você sempre vai olhar a minha carequinha lá, ó. Bonequinho. E lá na minha página eu boto uma série de perguntas, eu respondo para os alunos. Então você pode entrar lá e fazer seu comentário, tirar a sua dúvida. Valeu, um abraço, até a próxima.